Na vida cristã, não é aquilo que a gente faz no começo que conta. É como a gente termina a nossa jornada com Deus. Você é muito bem-vindo para esse tempo de estudo bíblico. Hoje nós estamos na semana 12, conversando sobre o nosso circuito bíblico, e hoje eu quero conversar com você sobre resistir até o fim. Apesar de muitos acharem que a nossa vida no início é a mais fácil de todas, na verdade a gente precisa lembrar de um processo onde, durante toda a nossa jornada com Deus, a gente precisa escolher por Jesus. Por isso, persistência, por isso que resistir, por isso que saber onde estão os nossos limites é tão importante. Quero convidar você a conversar comigo sobre Juízes capítulo 16, a história muito famosa, que é a história de Sansão com Dalila. Uma história que dá para aprender muita coisa boa e muita coisa do que você não deve fazer. No caso de hoje, o tema da resistência até o fim tem muito mais a ver com aquilo que a gente olha com da vida de Sansão e aprender com o que a gente não pode fazer, do que necessariamente uma lição do que fazer a partir da vida dele. Quero convidar você a deixar aberta aí, acessada a sua Bíblia em Juízes 16, a partir do versículo 5, e depois a gente vai ler, mas antes a gente vai orar, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo juntos. Eu peço que o Teu Espírito nos direcione aqui, que o Senhor tenha liberdade, pelo nome de Jesus, de nos ensinar a respeito do Seu reino e como a gente deve viver a vida cristã. Continua conosco, nos ensina, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, capítulo 16 de Juízes, versículo 5. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela, a Dalila: veja se você consegue induzir Sansão, e mostrar-lhe o segredo de sua grande força. E como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos? Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Os líderes dos filisteus, que era um povo inimigo do povo de Israel, historicamente, estava doido para pegar Golias, porque Golias era um guerreiro, era um juiz do povo de Deus, e encontraram essa possibilidade aqui com Dalila, visto que ele se apaixonou por ela. Sim, ele, Sansão, do povo de Israel, se apaixonou por uma mulher filisteia, o que não era suposto fazer, não era permitido fazer para o povo de Deus. Era um processo, inclusive, de desobediência, mas Deus estava por trás disso, porque Deus queria arrumar um jeito, vamos dizer assim, de castigar o povo filisteu, de trazer juízo para o povo filisteu. Então os líderes dos filisteus, vendo a oportunidade com Dalila, visto que Sansão estava apaixonado, fez uma proposta. Falou assim: olha, induza, vê se você consegue induzir Sansão para que ele possa revelar o segredo de tamanha força dele. Em troca, nós vamos dar para você, cada um de nós, 13 quilos de prata. Não se sabe ao certo quantos eram esses líderes, mas imagina mais de um, eles mais de dois, mas o lance é que ela ficaria com uma considerável porção em prata, que a faria enriquecer naquele tempo. Pula comigo lá para o versículo 15, porque a partir daqui você vai ver, no texto, você vai ver Dalila pedindo para Sansão revelar o segredo. E Sansão vai falando coisas para ela que não era verdade e ficava brincando com ela. E todas as vezes que ela fazia alguma coisa que ele falava: não, se você me amarrar com cordas novas,
eu vou perder minha força, não vou conseguir fazer nada. Aí ela ia, avisava o povo, aí os caras vinham enquanto ele dormia, amarrava ele, ela gritava, estamos sendo atacados. Aí ele arrebentava aquilo lá que o prendia e ficava livre. Então foram assim várias vezes e ele ficava brincando com ela. Versículo 15. Então ela lhe disse, como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava, dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus. Subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Irmãos, o momento da história o povo estava sendo liderado pelo juiz Sansão, que estava trazendo juízo para o povo filisteu. Ele era um grande guerreiro, alguém que, por sua força, pelo voto nazireu, que Deus impôs sobre ele, ele era alguém extraordinário, era alguém que o Espírito de Deus estava. Mas Sansão, ele cometeu muitos erros e eu quero conversar sobre esses erros de Sansão para a gente tirar a lição. Primeira coisa, havia um plano para destruir Sansão. Havia um plano do povo filisteu para destruir o grande guerreiro de Israel. Sempre há um plano para destruir um povo que se levanta em nome de Deus. Assim como havia um plano dos filisteus para destruir o povo, destruindo Sansão, em nossos dias sempre haverá um plano para destruir um crente que entendeu que é um soldado de Cristo, um soldado de Deus, alguém pronto para guerrear, alguém pronto para pregar o evangelho a todas as pessoas. Sempre haverá uma estratégia do diabo para derrubar esse alguém, esse servo, essa serva. Por quê? Por causa de uma lógica fácil. Essa pessoa que se levanta, ela é um influenciador, uma influenciadora, não de redes sociais necessariamente, pode ser, mas é um influenciador de uma mensagem, carrega uma mensagem. E a mensagem é a mensagem de salvação, de perdão de pecados, uma mensagem de cura, uma mensagem de paz, uma mensagem de bênção, uma mensagem que é a própria pessoa de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que eu quero pensar junto com vocês, a partir lá do versículo 5,
onde os filisteus se aliam, pedem a aliança, fazem um acordo com Dalila, é para que eu mostro para você, eu quero refletir com você de que sempre Satanás vai fazer algum plano para destruir você, que é crente em Jesus. Ele sempre vai ter uma estratégia para tirar suas forças, para acabar com o seu propósito. Sempre haverá um plano. Então não se surpreenda com algum revés. Não se surpreenda com alguma perseguição. Inclusive Jesus nos prepara sobre isso lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, dizendo que felizes são, bem-aventurados são os que são perseguidos por amor ao nome dele. Porque muitos outros, antes de nós, já o foram. Então, se alegrem. Então, nesse lugar, não se surpreenda, não se assuste com a perseguição, não se assuste com a perda, não se assuste quando você não ganhar, muito pelo contrário. Tá tudo bem você perder. No caso desse plano para destruir Sansão, um grande soldado, um grande juiz, Dalila foi a peça. Dalila foi um instrumento que aceitou fazer parte de um plano de destruição do grande guerreiro. Foi Dalila, a peça que eles precisavam, que o plano precisava para dar certo. Ela poderia ter dito não, talvez, não sei como é que era o acordo com aquele povo. Outras histórias mostram que não tinham tanta escolha assim, mas ela aceitou por dinheiro. Ela aceitou fazer parte de um plano para destruir alguém, um povo, por dinheiro. Sempre haverá um plano, mas sempre haverá também alguém que esteja disposto a executar o plano diabólico. O mundo é mau, o mundo é caído, o mundo está longe de Deus. Não se surpreenda com traição. Não se surpreenda com as pessoas que você mais confiou, quando elas te derem uma punhalada nas costas. Também são bem-aventurados estes que resistem até o fim, mesmo quando são traídos. O próprio Salvador do mundo foi traído por seus amigos. Um o vendeu por moeda, que foi Judas. Outros não tiveram coragem de assumir que eram seguidores de Jesus. Então, sempre haverá um plano para destruir você, mas também sempre haverá alguém disposto a executar um plano diabólico para destruir a sua vida. Então, o que fazer? A resposta está no começo da nossa conversa. O que fazer? Resista até o fim. Bom ou mal, resista até o fim. Fácil ou difícil, resista até o fim, porque o seu Redentor vive. O Senhor Jesus, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, ele está vivo. Resista até o fim, porque ele já venceu a morte e o pecado. Resista até o fim, porque são felizes e aventurados, bem-aventurados os que choram, os que são pobres de espírito, porque serão consolados e verão a Deus. Resista até o fim, porque o mundo é mau. O mundo jaz no maligno. Nós nos posicionamos como embaixadores de Cristo. Mas o mundo precisa ouvir essa mensagem e muitas vezes não vai gostar. E por causa disso, alguém vai se levantar para tentar nos matar. Tentar tirar as nossas forças, tirar a gente do foco.
sempre haverá um plano para nos destruir, destruir os filhos de Deus. E sempre haverá alguém que esteja disponível a executar esse plano, seja por dinheiro, seja por poder, seja por diversão. Sempre haverá alguém. Eu vejo nesse texto que alguma coisa estranha estava acontecendo com Sansão, porque ele já era muito famoso pela sua força e pelas coisas que ele já tinha feito. Ele já tinha matado um leão com as suas próprias mãos, ele já tinha se casado com uma moça e fez brincadeirinha lá para tentarem descobrir um enigma enfim, caiu na mesma lábia que ele está caindo aqui na Dalila. A mulher ficou insistindo e ele falou o segredo do enigma e o povo fez. Enfim, depois ele foi e queimou a plantação do povo com as raposas. O Sansão já estava... Eu não posso afirmar isso por conta da Bíblia, mas eu posso pensar sobre que talvez Sansão já estava se achando. Sansão já estava se achando arrogante, porque ele começa a brincar com o pecado. Primeiro, porque ele se casa com Dalila. Ele busca essa relação imprópria. Segundo, ela, sendo de um povo inimigo, fica pedindo o segredo dele, da sua força, e ele brinca, mentindo para ela uma primeira vez e uma segunda vez, e nas duas vezes, ela grita para simular alguma coisa e ele arrebenta as coisas que o prendiam. Como não desconfiar disso? Como não desconfiar de que ela estava querendo o mal dele? Mas eu acho que ele estava confiante demais naquilo que ele conseguia fazer. Ele brincou com o pecado e irmãos, eu acredito que a gente faz muito isso. A gente não tem a força de Sansão, né, física. Mas muitas vezes a gente está confiante demais, arrogante demais e está brincando com o pecado. Chegando perto demais. Chegando perto demais daquele moço. Chegando perto demais daquela moça. Chegando perto demais de algumas imagens e alguns vídeos na internet. Chegando perto demais de algumas conversas que estão ficando esquisitas, estranhas. Chegando perto demais, andando perto demais de algumas negociações esquisitas também. Estamos andando perto demais de alguns lugares que a gente não deveria andar tão perto. Porque afinal de contas eu sou forte, eu não vou cair nisso, eu não sou fraco como fulano, eu não sou imaturo como cicrano. Eu não sou assim. Então, por causa da nossa arrogância, por causa de a gente achar que a gente é forte demais para lidar com tudo, como Sansão, a gente pode acabar caindo no pecado. Então, Sansão, ele estava arrogante, ele estava achando que ele poderia. Tanto é que quando ele revela o segredo para ela, e ela grita dizendo que estamos sendo atacados, você está sendo atacado pelos filisteus, ele quando acorda, ele pensa, farei como antes. Vou me livrar como sempre me livrei. E não pôde mais se livrar. O pecado faz isso. O pecado ele vai nos envolvendo, e de repente a primeira vez que pecamos e mentimos para segurar a revelação daquele pecado, a gente mente sobre aquele pecado que a gente cometeu, e aí nada acontece. A gente começa a achar que, deu certo. A gente pode fazer isso então, né? E ninguém descobre. A verdade não vem. E a gente faz de novo. E de novo. E sempre acha que vai se livrar até o dia que as cordas estão apertadas demais. O pecado já nos envolveu de tal maneira que eu não consigo mais me soltar. E aí o diabo vem para humilhar. Aí da agora para frente é só descer ladeira abaixo.
É só humilhação, é furar os olhos, é fazer brincadeira com a gente, é botar a gente para fazer trabalho forçado, para rodar moinho, como faz um animal. Sansão não resistiu. Ele não resistiu à indução de Dalila. Versículo 5 do capítulo 16 fala: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo de sua grande força. O versículo 16 fala: importunando-o o tempo todo, ela o cansava, dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Eu imagino a encheção de paciência de Dalila, irmãos. E às vezes, olha, tem gente que é chato, tão chato, tão chato, tão chato, que não sai de cima até conseguir o que quer. Dalila eu acho que era uma dessas. Que mulher enjoada. Deus me livre. Deus me livre de Dalila. Credo. Enchendo a paciência dele. Qual é o papel dele? Tinha que resistir, ué. Escolheu ela, agora aguenta a chatice. Aguenta a mulher perturbando na cabeça. É isso, escolheu, agora fica. Tivesse escolhido melhor, não enfrentaria o que está enfrentando, o que enfrentou. Ela tinha uma estratégia bolada. E foi até o final. Ela persistiu até conseguir o que queria. Sansão brincou e não conseguiu resistir. A ponto de deixá-lo quase que a ponto de morrer. Imagina o Sansão indo caçar, ela indo junto. Sansão, me fala. Sansão, me fala, qual é o segredo? Aí Sansão chega, enquanto ela está fazendo comida, aí ela está lá. Sansão, me fala, qual é o segredo? Aí sentam à mesa para comer e ela está falando o quê? Qual é o tema? Ah, Sansão, me fala. Enchendo a paciência dele e ele, cansado dia após dia, revela o segredo. Ele não resistiu à indução de Dalila. Você acha que o diabo vai fazer diferente com você? Você acha que o diabo vai aliviar para você? Ou você acha que o diabo ele vai continuar com a estratégia bem desenvolvida de encher a sua paciência, de te apresentar um cardápio de pecados, dos que você mais gosta, todos os dias da sua vida, até o final? O papel dele é esse. É te matar, roubar você e destruir você. O nosso papel precisa ser de resistir até o fim. Sansão não conseguiu. Não conseguiu. E o meu maior lamento é que, sim, ok, ele conseguiu matar um monte de gente lá no final no templo, mas talvez, e sim, só talvez, se ele não tivesse ficado se achando, como eu acho que ficou, se ele não tivesse brincado com o pecado, se ele tivesse resistido ao pecado, talvez o final fosse diferente. Então eu aprendo uma coisa muito especial nessa história de Sansão e sobre esse lugar que nós temos que resistir até o final. É que não é como nós começamos a vida cristã, mas é como nós terminamos é que vale a pena. O final da história de Sansão é triste. Ele está fraco, cego, humilhado, como um brinquedinho na mão dos filisteus naquele templo. Se nós escolhermos ficar brincando com o pecado, provavelmente o nosso fim será o mesmo. Um brinquedo nas mãos do diabo, humilhados, cegos e nus. Mas se nós resistirmos até o fim, se nós escolhermos
permanecer, se nós escolhermos não brincar com o diabo, não brincar com o pecado, nos afastar absolutamente de tudo que nos atrai o desejo, nós vamos resistir até o final. E lá no final, seremos aprovados por Deus. Não é como começamos a nossa carreira cristã, é como nós terminamos. Por isso eu te pergunto, como é que está hoje a sua jornada com Deus? Lembra como você era? Como você está? O hoje, a sua decisão de hoje, diante dessa avaliação, vai determinar como que você vai terminar a sua jornada cristã. Que Deus te abençoe, que Deus te faça mudar caminhos, se converter dos maus, voltar-se para Ele, que é o único caminho, verdade e vida, para que você não cometa os mesmos erros que Sansão e não termine como ele terminou. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau, tchau.